Usain Bolt é um velocista jamaicano muito conhecido. A parte engraçada do nome dele é que é Bolt, enquanto ele costumava ser o homem mais rápido do mundo. Então, o nome dele, na verdade, se refere à sua incrível habilidade. Assim como o poeta inglês William Wordsworth, o nome dele reflete o que ele faz. Nós chamamos isso em inglês de aptronimo, e é algo que você só consegue entender e fazer essas referências se você realmente entender inglês e souber o significado das palavras. Ousado e Wordsworth. Caso contrário, você não consegue se referir a essa sutileza linguística, ou quando ouvir, vai passar batido. Mas, o que tudo isso tem a ver com o Alcorão? Bom, uma das maiores alegações contra o Alcorão é que ele foi escrito pelo profeta Muhammad. Paz e bênção sobre ele, já que ele era quem ditava para seus companheiros. Mas, surpreendentemente, o Alcorão contém algumas pistas sutis e referências parecidas com aptronimos em outras línguas. Que o profeta, paz e bênção sobre ele, não poderia ter sabido por si mesmo, provando de uma maneira interessante a divindade deste livro e enfatizando a maravilha linguística do Alcorão. Para entender melhor o que eu quero dizer, vamos olhar para este primeiro exemplo. No começo da Surata Maria, Allah menciona o profeta Zacarias. Mas repare na escolha das palavras quando Allah fala sobre ele pela primeira vez no segundo aia. A misericórdia do seu Senhor, seu servo, Zacarias. O nome Zacarias é, originalmente, um nome hebraico, que significa literalmente a menção de Deus, ou a menção do Senhor. E repare como o aia começa em árabe. Dikr, Hamad, Rabik. O que oferece uma referência incrível ao significado do nome Zacarias em hebraico, mas entregando isso em árabe, produzindo uma simetria satisfatória. No aia, uma menção à misericórdia do seu Senhor ao seu servo Zacarias, a menção do Senhor. Se você acha que isso é exagerado ou um pouco forçado, vamos conferir outro exemplo. Esse aia fala da esposa de Ibrahim quando ela recebeu a notícia de que teria Ishaq. Mas preste bem atenção na escolha das palavras aqui. E a mulher dele estava em pé e riu. A palavra significa rio. Você sabe quantas vezes essa palavra foi usada no Alcorão? Bom, ela foi escolhida para ser usada no Alcorão apenas uma vez, neste próprio aia, quando ela recebeu a notícia de que teria. Agora, o nome em hebraico é, que significa literalmente rir. E fica ainda melhor. O resto do aia. Então Allah usou especificamente, e depois de Ishaq, Yaqub. Você consegue adivinhar o que o nome Yaqub significa em hebraico? Bom, significa aquele que vem depois. Então, com cada nome, há essa referência sutil na sua origem hebraica, mostrando que quem escreveu isso deve saber hebraico. Caso contrário, essas referências teriam sido impossíveis de serem criadas. Aqui está um terceiro exemplo, e você vai começar a ver isso aqui mesmo. É. Esse aia fala sobre o profeta Yahya. Aqui, Allah usa uma palavra muito única para descrever o que ele concedeu ao seu profeta, que significa compaixão, bondade, graça. Essa palavra não foi usada no Alcorão, exceto neste contexto. Aqui, Allah usa uma palavra muito singular para descrever o que ele concedeu ao seu profeta, que significa compaixão, gentileza, graciosidade. Essa palavra não foi usada no Alcorão, exceto neste contexto. Em relação ao seu profeta Yahya. E eu acho que agora você já pode adivinhar a tradução literal do nome Yahya, ou Yahuanã. O que então significa literalmente que o Senhor mostrou compaixão ou bondade? Que é outra referência incrível ao que o significado real em hebraico é. Até o nome Ibrahim. É a religião do seu pai, Abraão. Novamente, o nome Ibrahim significa literalmente o pai de muitas nações em hebraico.
e Allah se refere a ele neste aia como seu pai, o pai de muitas nações. Mas o Alcorão, sendo o milagre que é, leva essas referências a um nível ainda mais profundo. Neste aia, quando Allah deu um comando aos Bani Israel, ele disse: peguem o que nós lhes demos com determinação e ouçam. Mas vamos ver o que eles disseram. Eles disseram que ouvimos e desobedecemos. Bom, à primeira vista, isso soa como um aia normal. Bani Israel recusando o comando de Allah. Mas aqui tem algo muito interessante. Se você olhar como essa história é mencionada na Torá, especificamente em Deuteronômio 5.27, você vai notar que diz: nós vamos ouvir e obedecer. Agora, isso é, claro, uma versão traduzida do texto hebraico original. Então, vamos ver como essa frase soa no hebraico original. Samir era novo. É assim que ouvimos e obedecemos soa em hebraico. E no Alcorão, diz: nós ouvimos e desobedecemos. Você pode claramente ouvir a semelhança de como essas duas frases soam nas duas línguas. O que é uma referência clara ao que eles afirmam ter dito na Torá, enquanto na realidade eles ouviram, mas desobedeceram. Referências assim que transcendem e vão além de uma única língua exigem que você conheça tanto árabe quanto hebraico para entender, quanto mais para produzir algo assim. E isso era algo que o profeta Muhammad não poderia ter feito por conta própria, simplesmente porque ele não só não conhecia hebraico, mas ele era até analfabeto em árabe. Ma é aquele que sabe de tudo, que revelou o Alcorão. E enquanto essas sutilezas podem não ter sido tão claras para os árabes, já que eram mais desafiadoras para Bani Israel, havia outros tipos de sutilezas linguísticas e estilísticas, que podiam ser vistas e percebidas pelos árabes. Como uma parte dessa aia, cujo significado reflete como ela pode realmente ser lida. É quem criou a noite e o dia, e a noite e o dia, e ele, o sol e a lua. Todos estão em um anjo, nadando. É aquele que criou a noite, e o dia, e o sol, e a lua. Todos em uma órbita, nadando. Curiosamente, essa parte da aia pode ser lida da mesma forma nas duas direções. Diga. Se referindo ao significado real da frase em si. Finalmente, se você já está pensando, bom, eu posso fazer algo parecido com o que vimos hoje. Alguns poetas árabes até escreveram poemas que podiam ser lidos da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E ao pesquisar alguns significados de nomes, eu também posso fazer referências assim. E é exatamente aqui que a maioria dessas oposições erra. Eles só olham para o Alcorão de um único ângulo e querem imitá-lo. E eles deixam tudo mais para trás. E então, quando são desafiados, eles reclamam que estão mudando as regras do jogo. O Alcorão é milagroso porque contém camadas e mais camadas de milagres de todos os tipos e gêneros. Existem tantos ângulos e aspectos nisso, que são todos elegante e embutido no texto, e tudo isso existe ao mesmo tempo no mesmo texto, enquanto fornece um conteúdo preciso, cientificamente correto, sem contradições, e simplesmente linguisticamente maravilhoso. Mas para nós, não é um mistério como algo pode ser tão perfeito. Porque é a palavra de Allah. Obrigado por assistir. Se você quer começar a aprender o Tajwid, então comece com essa playlist também. Não esqueça de conferir meu último livro sobre Tajwid e baixar o aplicativo Companion. Obrigado por assistir e até a próxima!